aula, assim, eu tenho um pouco mais com isso, eu tenho. Fica desde criança isso. E então, é uma alegria recebê-los aqui nessa noite de reinauguração do espaço. Reinauguração porque a gente trabalha, já está aqui há 8 anos, e trabalhando com autoconhecimento, trabalhando com bem-estar, com qualidade de vida, que a gente vai falar que qualidade de vida é essa, e, e com todo esse mundo aí que a gente buscou, se transformou. Então, é um prazer recebê-los aqui nesta noite. Nós vamos trazer alguns temas, vamos falar um pouco, nos apresentar, né, Fabiana? Eu sou Eduardo, Fabiana. Isso aqui é propaganda. Esse YouTube é aquele que não é pago, né? Vamos deixar o mestre ali tocando uma flauta. Tchau para essa menina mágica também. Estávamos conversando mais cedo aqui na frente, eu e ela. As crianças de 7 anos, gente, eles já captam muita coisa, eles já estão no momento, eles vivem no momento presente. Nós atravessamos essa ponte. Nós somos um pouco mais profundos. A criança não tem a profundidade do adulto, mas ela vive muito da sua vida no agora. Por isso que não é infeliz. Então, sou Eduardo, Fabiana, nós estamos à frente da Escola do Ser há 8 anos, trazendo assuntos de autoconhecimento, de mudança, de consciência. E é uma alegria fazer parte de tudo isso, né? Nossa vida foi bem transformada, né? As pessoas que falam com vocês aqui são pessoas que estão se transformando a cada dia, né? Digamos uma metamorfose ambulante, que nós somos mesmo. E desde o início da nossa vida, o que nos fez, só para, né? Você quer falar um pouco? Pode continuar. Só para trazer um breve resumo, assim, até essa chegada aqui. Eu e a Fabiana, então, éramos professores, nos formamos, graduação, pós-graduação, tivemos uma vida acadêmica, concursos públicos, trabalhamos em empresas, tivemos uma vida do mundo, né? Não que não é a nossa vida do mundo hoje, mas fizemos muitas coisas nessa jornada. Até que nós começávamos a nos perguntar, houve essa coisa de... Começamos a estudar física quântica, mestres espirituais, ciência, essa coisa começou a vir na nossa vida. E aí, houve essa mudança talvez de enxergar as coisas, né? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Aquelas perguntas filosóficas que todos nós fazemos nessa nossa jornada de vida. E nesse tempo, a gente sempre sonhava em ter uma escola, quem sabe uma escola que trate de coisas do mundo que o mundo diz que não é importante. Porque muita coisa que a gente fala aqui, para o mundo talvez não é tão importante para o caminho mais percorrido. Talvez vocês que estão aqui hoje conectados, é um caminho um pouco menos percorrido. Querendo ou não, hoje vendo assim, um total da população, é assim. E nesse caminho, a gente sonhava numa escola, então uma escola, tratar de assuntos, a gente começou na praça da cidade, depois começamos a ir em eventos, nós íamos em escolas, nós fomos em presídios, nós fomos em empresas, nós começávamos a trazer nossa mensagem, nós nem trabalhávamos com isso, nós tínhamos outras profissões. E ficávamos trazendo essa mensagem, até que aquilo foi crescendo, foi tomando conta da gente. E aí a gente fundou uma escola e hoje está aqui, né? Depois de um processo, de algumas coisas. E é uma alegria reinaugurar, porque sempre é novo. A vida sempre é nova. Talvez o nosso olhar, às vezes, está viciado. E hoje a gente vai tentar desviciar ele um pouco, né? Exatamente. E a gente chega aqui, né, nesse lugar de hoje, porque chegou um momento na nossa vida que a gente se questionou, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? E engraçado que hoje aconteceu uma coisa muito simbólica, que eu acredito que as coisas são muito simbólicas, né? Hoje nós estávamos aqui de tarde arrumando as coisas para essa palestra, né? E passa uma pessoa aqui na frente, chega com uma crise de ansiedade. Passando mal. E é engraçado que nós chegamos aqui, o nosso início também foi parecido. Teve um momento da minha vida, né, que eu estava buscando... Brincadeira aqui na frente, tá? Eu estava buscando tanta coisa para fora, né? Uma época que eu estava até fazendo mestrado.
E chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter crises emocionais, né, de pânico, né, de ansiedade. E aí chegou um momento que eu me perguntei, nossa, eu sei tanta coisa a respeito do mundo externo e eu não sei o que fazer com um medo quando ele aparece. Eu não sei o que fazer quando o meu corpo, as minhas emoções estão descontroladas. E nesse momento, eu acho que foi uma grande virada de chave na minha vida que eu supliquei, né? Deve existir algo que me ajude a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, para além do mental. E aí, nessa nossa busca, a gente foi, né? Eu e o Eduardo, a gente se conheceu, né? Quem já conhece um pouquinho da nossa história sabe. E nós também tínhamos o Eduardo também, né? Assim como eu, tinha essa busca, essa vontade de conhecer, de saber, de se conhecer. E a gente tinha um propósito e uma ideologia em comum que era: é possível, deve existir uma forma da gente viver melhor aqui na Terra. Da gente viver com saúde, com equilíbrio mental, né? Com autocontrole no sentido mais elevado, né? Não de se controlar. E a partir desses questionamentos, então, a gente começou essa jornada aí de ir atrás de mestres espirituais, né? E quando começamos a Escola do Ser, a gente dava aula no IFSU, né? Eu dava aula no ensino superior, o Eduardo no ensino médio. E a gente começou a sonhar esse novo mundo. E eu acredito que quem está aqui hoje também sonha esse novo mundo. Esse mundo onde a gente possa compartilhar, né? Onde a gente possa compartilhar mais momentos de alegria, de felicidade, de leveza, né? E para isso a gente precisa de um pouco de conhecimento, para isso a gente precisa de ferramentas, para isso a gente precisa sair daquele lugar, né? Que tanto foi nos vendido que a gente é uma máquina, né? Que nós somos uma pessoa que só, né? Um piloto automático que só reage ao mundo. E é esse caminho de autoconhecimento, é esse caminho de olhar para dentro, né? E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho nessa aula, nessa reinauguração, né? A Inês é uma pessoa muito especial aqui que está aqui hoje, Isso. que ajudou a fazer, né, esse processo de reforma, esses cristais, né? Que trouxe uma nova energia para a Escola do Ser. Hoje, quem chegou aqui presencial, né, tem 2 cristais ali de ametista enormes, que é umas asas, que a gente até estava falando das asas da proteção, que é da Inês. Hoje, esse ser maravilhoso chega aqui também, que é Kuan Yin, que é uma estátua maravilhosa também, que a gente recebeu de presente, a gente é muito grato. Somos muito gratos por tudo isso, na verdade, por conexões, por a gente poder ver as coisas um pouco diferente. Cada um aqui está passando por seu processo, gente. A gente vai falar aqui com todo mundo. Tem pessoas que, pessoas que estão com uma dor crônica, tem pessoas que estão com um mal-estar crônico, que estão com estresse, que estão com burnout. Já está com burnout há 2, 3 anos trabalhando e vivendo no mundo, mas está lá o burnout. Ele está estourando na cabeça. E hoje a gente está numa sociedade, 2025, bem diferente de 7 anos atrás. O mundo é completamente diferente. Nós temos desafios novos a lidar. E eu brinco muito com a Fabiana, a gente fica assim, geralmente a gente fica pedindo para o universo, né? Ah, universo, não me manda mais problema, mais bucha na minha vida. Não aguento, só bucha. Eu parei um pouco de pedir para me livrar das buchas dos problemas. Hoje eu peço mais habilidade para poder viver nesse mundo. Porque não vai parar de vir os desafios diferentes, maiores, menores, não vão parar de vir. Então, ter novas habilidades. E hoje a gente quer falar sobre viver no agora, que foi o início da Escola do Ser. A gente começou a falar, sempre no início, assim, nossa, poder do agora. Lemos Eckhart Tolle. Depois a gente fez curso com Eckhart Tolle até, né? Quem conhece Eckhart Tolle é o autor que ele era... Eu vou fechar aqui isso. Ele é um autor também, ele morava na Inglaterra, também teve suas crises de pânico, suas ansiedades, depressão, aquele sofrimento talvez que nos leva além do sofrimento, né? Ninguém quer sofrer, mas a gente se vê em momentos da vida, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a vida? Para onde foi aquele eu que eu era? E hoje a Eckhart Tolle mora no Canadá, a gente gosta muito dele, e a gente leu lá, em 2016, 2015, antes da Escola do Ser ainda, 10 anos, né? O Poder do Agora. Não é esse Poder do Agora? Não. Aí eu li o livro O Poder do Agora e disse, nossa, o que é isso, gente? Estou enxergando a vida diferente. Estou livre da prisão do carcereiro. Nós temos um carcereiro, que é a nossa mente, nós temos uma prisão mental. Hoje a gente não está naquela prisão, problemas,
picuinhas o dia inteiro, é uma vida de superfície, a gente chama. Problemas, dinheiro, superfície, problemas, dinheiro, relacionamento, família, isso, aquilo. A gente vive nessa superfície. Intriga, drama, preocupação, fica lá o dia inteiro na nossa cabeça. Só que a gente, quando dá um mergulho um pouco mais fundo, vai na consciência, que a gente vai chamar aqui. Consciência, é uma linguagem que a gente vai usar aqui. A gente vai na consciência, não tem tanta preocupação. Tá tudo bem. A vida está transcorrendo. Estou fazendo o melhor que eu posso. E é um pouco diferente, né? Acredito que todo mundo sabe aqui o que é essa tal de correria, o que é o mundo do desempenho que a gente está vivendo hoje. A cobrança que nem é mais... Ela vem de fora, mas hoje em dia nós mesmos nos cobramos a uma alta performance, a coisas que a gente vai à exaustão. E aí, daqui a pouco, coisa simples. Passei no parque, vi um passarinho, vi uma abelha voando. Isso acaba sendo... Simplesmente não é nada. Eu tenho objetivos, gente. Tenho que cumprir meus objetivos, tenho que chegar lá. E a gente chama isso de velha consciência. O que é a velha consciência? A gente está sempre atrás de algo. Falta algo. Tem que estar sempre faltando alguma coisa aqui. Essa é a velha consciência. Quando eu tiver algo, eu vou resolver. Nessa nova consciência que a gente traz, a gente aproveita a vida. E isso é uma coisa que parece tão simples, não? Mas essa mudança de apreciar a vida, de aproveitar enquanto ela está transcorrendo, é muito diferente de a gente viver esperando algo. Vou esperar quando algo acontecer. Todo mundo aqui está esperando, acredito, ter mais dinheiro. Quem não quer ter mais dinheiro? Quando tiver mais dinheiro, você ser mais feliz. Quando vier mais saúde, eu vou ser feliz. Quando for embora com a dor no pé. Quando resolver aquela questão. A gente fica esperando. Esperando, 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 e o tempo vai passando. Mas a gente pode apreciar, no meio disso tudo, a vida, né? No meio de todos esses desafios humanos que todo mundo vai passar por eles. Basicamente, a vida humana, ela é meio que igual a todo mundo. A gente vai acordar, trabalhar, dormir. Daqui a pouco passou 30 anos, gente. 30 anos. E a vida é a mesma. Mas aqui nós vamos apontar para uma dimensão profunda do ser, que é uma dimensão que faz a vida é a pena. Fazer eu me conectar e fazer parte desse universo do planeta Terra e perceber que eu não sou uma máquina. Eu não sou um zumbi indo atrás das coisas. Eu sou um ser humano. Eu sou um robô. E a Arte Externa Agora foi o primeiro curso que a gente deu na Escola do Ser. Por isso que a gente selecionou esse tema também para trazer essa energia da reinauguração. Porque o poder da presença, o poder de viver no aqui e no agora, para além dessas prisões mentais, foi uma das coisas que revolucionou muito a forma da gente ver a vida. A gente percebeu que a gente pode atingir objetivos vivendo a presença. A gente pode ir em frente, crescer profissionalmente a partir da presença. A gente pode impactar pessoas a partir da presença. Porque esse mundo, às vezes, a gente pensa que se a gente viver a presença, a gente vai ser preguiçoso. Não vai fazer nada, a gente vai ficar, agora. né, sem fazer nada. E muito pelo contrário, quando a gente está realmente vivendo em presença, quando a gente começa a acessar esse poder na nossa vida, a nossa ação ela é muito mais poderosa. A nossa ação ela começa a ter uma dimensão diferente no mundo. E quando uma pessoa está presente, né, essa criança que estava aqui agora, as coisas eram muito simples para ela. Ela nos trouxe alguns problemas dos adultos, assim, que ela estava falando, mas ela trouxe umas coisas tão simples. Ela disse assim, que eu já brigo, às vezes eu brigo com as minhas colegas, mas depois a gente está de bem, de novo. Não guardo ressentimento. Agora, um adulto, né? Ele fica ruminando uma discussão por 5 dias. 5 dias? O marido fica com a esposa todo dia de noite falando, gente, tu viu a fulana, não aguenta a cara dela, e vai uma bola de neve. E por que a gente fica, às vezes, como adulto, ruminando algo e falando uma coisa negativa 5 dias? Primeiro, a quem a gente está fazendo mal? A nós mesmos. E sempre que a gente tem um pensamento negativo, a nossa mente, né, ela é um trem desgovernado, a gente costuma dizer assim, quando a gente não está presente, consciente. Porque se a gente dá um pouquinho de alimento, a vozinha na cabeça, ela pega o volante da nossa vida e daqui a pouco está dirigindo o carro. E aí daqui a pouco as pessoas chegam, às vezes, para a gente dizer assim, mas eu quero parar de pensar nisso, eu não consigo parar de pensar nisso, porque a minha mente ela fica dando mais
E aí eu tô chateada por isso, mas eu me lembro daquilo, eu me lembro daquele outro. E aí a mente ela vai te dando motivos sem fim para ficar chateado, para ficar ressentido, para ficar com raiva. E aí tem um passarinho na tua frente cantando. Sai muito chato, né? Só que o passarinho, ele tá te chamando às vezes para o momento presente, né? Às vezes tem uma pessoa do teu lado que está precisando de um oi, ou às vezes tem uma pessoa do teu lado que está ali pronta para ser tua amiga, para fazer alguma coisa legal contigo e a gente não consegue ver, porque a nossa mente, né, tem um gravador dentro da cabeça que não para, né? E esse gravador no meio da cabeça que não para, se a gente não começa a colocar consciência nesse gravador e nesses pensamentos, daqui a pouco esses pensamentos estão apreensão, tensão. Ó, o corpo começa a reagir a esses pensamentos. Cortisol, o sistema nervoso fica completamente o dia inteiro ativado, não relaxa mais, é o dia inteiro uma tensão, e quando passam os problemas, digamos assim, tu continua tenso, porque o sistema nervoso fica ativado, o cortisol, e o corpo vai desgastando aquilo, né? Ele não está preparado para viver essa química negativa por muito tempo. E aí, né, a ciência já mostra hoje vários estudos que as doenças também começam pelo estresse, né? 90% das doenças são psicossomáticas, né? Esse termo que a ciência usa bastante. Porque as emoções, elas ficaram ali, né? Isso começa muito com os nossos pensamentos. E Fabiana falou de estresse. O que é o estresse? Estresse é muito simples. É a gente estar aqui e agora. Quando a gente fala onde, aqui e agora. Tem um agora, mas tem um aqui. Estamos aqui, todo mundo. A gente quer que tu esteja, tu estás aqui. O que é o estresse? Mas eu queria estar lá. Então a gente está aqui querendo estar lá. E dá uma ansiedade muito difícil isso. Na vida de todos nós. Né? A gente tem que estar sempre se observando. Senão tu está num dia, um passeio tranquilo, ou tu está vivendo tranquilamente, relaxado. Mas daqui a pouco tu tem que estar lá. Já te vem milhões. Tu liga assim um pensamento, eu tenho que ir em casa mandar um e-mail, e aí já vem e-mail, e depois eu tenho que fazer isso, aquilo outro, responder o WhatsApp. Então, no estresse, a gente está aqui querendo estar lá. A gente nunca relaxa. E estamos indo em frente. Todo mundo aqui está avançando na vida. Todo mundo quer melhorar de vida. Só que pressupõe, parece, hoje, essa melhora de vida com a negação do momento presente. O momento presente não é muito interessante, nem para nossa mente. A gente começa a falar de momento presente na minha mente, mas eu tenho que estar lá, é amanhã, semana que vem, ou no passado. Aonde eu estou agora? Eu sempre me pergunto, será que eu estou aqui? Estou no futuro, daqui a pouco estou no futuro. Eu vou lá, mas vivo aqui, volto rapidinho. No passado, vou lá e volto para cá rapidinho. Aqui que eu habito, é o centrado no momento presente. Mas existem pessoas que eu conheço que estão vivendo no futuro. Que chega a ser até difícil conversar às vezes. Está no agora, a pessoa fala 1 milhão de coisas, nada é aqui agora. Tudo é quando acontecer e não sei o quê, e aquilo parece que dá um barato. Tipo uma droga, dá um barato. Não é sonhar, é uma energia diferente. É quando acontecer algo. Só que a gente sabe que isso nunca chega. Quando a gente chega lá, já vem outra coisa. Já vem outra coisa. E outra coisa. E o que nos tira do agora? A gente está falando, como é que eu vivo mais pleno, calmo, relaxado? O que me tira? A Bena falou. A reação a tudo. O mundo hoje nos dá pessoas o tempo todo, situações que tu abre o celular para tu pensar nela, para tu reagir. Não gosto disso, gosto daquilo. Né? O certo e errado fica o tempo todo na nossa cabeça, não gosto disso, não gosto daquilo. E a gente fica alimentando uma negatividade. E a nossa definição de sucesso aqui, mas traz a definição, além de sucesso, além de fracasso. Sucesso, quando eu comecei a ver isso na nossa vida, a gente começou a ver, é tu criar menos infelicidade o máximo possível ao longo do dia. Porque as definições de sucesso são tortas, distorcidas. E a gente está em busca de alguma coisa. E aí, daqui a pouco, tu vive um dia sem criar infelicidade para ti, para ninguém. Calma, foi lá, fez tuas coisas. Aquele dia, tu apreciou o dia. Isso é sucesso.
Porque se tu está numa energia boa, as coisas boas vão acontecer. Nós somos vibrações. Nós somos uma eletrificação do universo. Tudo que a gente faz, se a gente está numa vibração boa, o universo nos ajuda. A gente pratica Tai Chi também, o Yin Yang. A gente gosta muito da cultura oriental. E a gente brinca de se fingir de natureza. Quando tu parece a natureza, o universo, Deus, o nome que tu quiser chamar, vai olhar para ti, olha só, essa pessoa parece, ela parece a natureza. Então eu vou dar bem-estar para ela. Só que nós não estamos parecidos com a natureza. Nós estamos frenéticos. A suavidade meio do seu da nossa vida. A gente está em frenesi. Chega a ser assim, tu anda na rua e a cabeça pensante e aquilo. E até a gente não perceber que isso faz mal para a gente, né? Até não ver que, cara, que vida que eu quero viver? É uma pergunta profunda às vezes, assim, tipo, será que eu quero viver assim? Ah, mas é assim que talvez eu consiga o que eu queira. Será que o que eu quero é o que eu quero? E aí a gente questiona a nossa própria mente, que é o que a gente faz aqui, para ir para um lugar onde a gente vive a nossa essência. Todo mundo aqui é consciente, gente. A gente empodera as pessoas a saberem que sabem. Todo mundo tem a consciência. E a gente precisa dela para poder ter saúde hoje no mundo. Porque a gente está passando por desafios muito grandes, né, de saúde, de questões de bem-estar. E aí a gente começa a perceber que o agora é a única coisa que existe, né? Se a gente olhar o momento presente, é a única coisa que existe. Mas dentro da nossa mente existe passado. E dentro da nossa mente também existe um futuro. E às vezes a gente vive com medo do futuro, arrependido pelo passado, ou saudosista com o passado. Ah, aquela época como era boa. E às vezes os tempos que não são aqui agora, passado e futuro, estão 90% do tempo habitando a nossa mente. A gente tem uma mente e ela lembra do passado e faz projeções para o futuro por um motivo. Porque a gente se planeja, a gente manifesta, a gente vai atrás dos nossos sonhos, olhando para o futuro. Quando a gente era criança, a gente não tinha muitas habilidades e capacidades para lidar com os sentimentos, as emoções, e de vez em quando a gente precisa voltar no passado para curar e para liberar alguns pensamentos que ficaram presos no nosso subconsciente hoje, regem a nossa vida. Mas o verdadeiro bem-estar que vem do momento presente, vem quando a gente está habitando na maior parte do tempo o momento presente, né? E para habitar a maior parte do tempo o momento presente e visitar de vez em quando o passado quando precisa, curar alguma coisa, ressignificar alguma memória e projetar o futuro para, enfim, se planejar ou para manifestar, a gente precisa de algumas ferramentas para olhar para essa vozinha descontrolada dentro da nossa cabeça, que às vezes a gente deu tanta energia para ela que ela simplesmente dirige o carro e não nos permite usar o passado, né? Olhar para o passado para trabalhar ele e olhar para o futuro para planejar ele. E aí, como que a gente vive no agora, né? Porque a gente está aqui para saber fazer essas coisas, né? E o agora, a presença, é uma virtude, né? Quando a gente está, a nossa consciência no momento presente, a gente está no agora, a gente está em presença, né? A presença é uma virtude, né? O estado de presença. Os terapeutas, né, eles precisam muito estar no estado de presença. Na verdade, não só os terapeutas. Se todos os profissionais estivessem mais em estado de presença, a gente ia ter trocas muito mais verdadeiras, né, com as pessoas. Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa está aqui. Às vezes eu sou essa pessoa, né? Às vezes eu sou essa pessoa, porque às vezes eu estou aqui, mas eu tenho que falar com alguém, eu tenho que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas, às vezes, a gente está convivendo com pessoas, a gente está tendo relações que não são presentes, né? Nossos relacionamentos, eles estão baseados no passado, na reação, né? E aí a gente está perdendo muita qualidade de vida quando isso acontece. E esse trem desgovernado da nossa mente, a gente precisa começar a dar menos energia para a mente, para começar a dar mais energia, que a gente chama de ser, né? E aí uma pessoa que vive presente, ela vive com um olhar de moça apaixonada. É um olhar, já viram olhar de moça apaixonada?
Já viram? Lembrem na mente de vocês, a última vez que De viram. moço apaixonado também Moço pode, né? apaixonado também, é. Mas aquele olhar, assim, apaixonado pela vida. Esse olhar é meio impactante, né? A gente diz assim, nossa, tudo, a pessoa tá lá. É um uau. É um uau, coisa simples. Não é aquelas coisas grandiosas, né? Hoje a gente tem aquela coisa, a pessoa, o vitorioso. A gente tem muito vitorioso no mundo. O vitorioso no lugar, tá tudo bem, todo mundo pode alcançar o vitorioso. Mas o vitorioso é muito frágil, eu vejo hoje. O vitorioso pode entrar em colapso a qualquer momento. Morre um familiar, uma doença pode mudar, alguma coisa não sai como desejado. E aquela vitória, parecia que era forte, a pessoa forte, se desfaz rapidamente. Diz, como assim? Como é que isso aconteceu? E quando a Fabiana traz essa questão até da terapia, a gente trabalha com terapia aqui no dia a dia e dá cursos, né? Então a gente tem cursos de formações e no dia a dia a gente já tem terapia. A terapia é esse lugar para a gente poder soltar um pouco os fardos e o karma. Essa palavra lá do Oriente também, karma. Todo mundo conhece o que é um karma. Que palavra bem boa, a palavra, né, que todo pegou, né? É New Age, assim. E a gente carrega fardos. Pode ser outra palavra para o karma. E a gente precisa dar uma resolvida em algumas coisas do passado, às vezes. Né? Ah, no passado eu me irritei muito, fui traído, rejeitado. A gente tem sentimentos. E quando a gente acaba resolvendo isso dentro da gente fica uma pessoa mais agradável de viver. Tanto para nós, que é relacionamento conosco mesmo. Se relacionar com a gente, se amar, amor a si, é muito bom. E aí, gente, não cria sofrimento para nós? É muito fácil eu estar com um amigo, uma amiga. Vamos tomar um chá, um mate, chimarrão. Tu não cria sofrimento para essa pessoa também. E aí tem linguagens para isso, né? A gente vê linguagens. O mundo de regeneração está chegando. A quinta dimensão. Ou, como a gente usa mais aqui, o despertar da consciência. Novo mundo. O novo mundo. A pessoa está com uma consciência mais desperta, é mais fácil ter uma relação com ela. Tu não te estressa tanto. Se a pessoa está tão emaranhada, com muitos problemas, sofrendo, não é simples. Tu está perto dela, tu sente que ela está sofrendo, imagina ela com ela mesma. Quantos dramas ali. Então, muitas pessoas vêm na terapia e falam assim, pô, fulano, eu ressignifiquei também o que é coragem para mim. Coragem é olhar para dentro. Porque parece que coragem no mundo, assim, a pessoa foi lá, de repente fez uma coisa corajosa mesmo, pulou de paraquedas, é, criou uma coisa gigantesca. Coragem, é um tipo de coragem. Mas se a gente vai até a Lua, você é a nossa amiga aqui, e não caminha 40 centímetros até o coração para nos conhecer, a gente conhece apenas uma pequena parte do universo externo, fora. E dentro a gente passa analfabeto do ser uma vida. E será que não seria mais legal a gente aumentar a intensidade da nossa presença e dos momentos felizes? Quando eu estou de bem comigo mesmo, assim, eu lembro muito da minha infância. Pá, da infância. A vida só é. Claro, Eduardo, não tinha responsabilidade. Claro, tu não tinha que pagar conta. Mas não era só isso. Era uma qualidade diferente. Uma qualidade de vida. E, e hoje a qualidade de vida também está bem distorcida. Né? A gente vê, viva nesse lugar. Não sou contra nada, tá, gente? Não sou contra se tem algum empreiteiro aqui. Mas vive em algum lugar, tá? E tu vai ter uma rede bonita. Usam até isso, viva no agora, vive nesse lugar. É muito bonito aquela propaganda, talvez do empreendimento, mas o lugar que tu vive não define a tua qualidade de vida. Em nenhum momento do teu bem-estar. Tu pode morar numa mansão, gente, de 10 quartos, com 4 carros na garagem, ótimo, mas isso não define nem um pouco a tua qualidade de vida. Qualidade de vida está em outro lugar. E se tu parar e perceber na tua vida, que às vezes tu pode estar com uma qualidade de vida financeira maior, mas a qualidade de vida emocional está menor. E o que a gente quer é evoluir como ser em todas as esferas, né, Fabiana? Está fazendo sentido isso aí para vocês? Quer falar alguma coisa tá aqui?
Em paz. Isso aí. Hã? Tá muito bom, Vinícius. Isso aí. E aí, existe o que a gente está falando, mas existe um campo aqui, que a gente percebe que é um campo de presença, um campo de aqui e agora, um campo de que estou falando aqui com a minha alma, com o meu coração, né? E o meu coração, ele está presente, o meu coração está sempre presente. E quando o nosso coração, quando a gente sente o nosso coração batendo, vamos sentir nosso coração batendo. Né? O rapaz que chegou aqui agora, ele chegou, meu coração está saindo pela boca. Estava com crise de ansiedade, gente. Aí a gente respirou. Antes da palestra, entra uma pessoa da rua aqui, né? Respirou, né? A Liz fez até correu até as barras dele, né? Então, solta, relaxa, né? Sente o coração. Aí meu coração está muito acelerado. Digo, respira 3 vezes profundamente. Teu coração já vai ficando mais calmo. Teu coração já vai habitando mais o teu corpo, vai entrando mais em harmonia com o teu aqui e agora. Fechar os olhos um pouquinho, vamos sentir agora os sons, o silêncio, tudo que existe aqui dentro dessa sala. Os sons também fazem parte do agora. E a gente pode agora observar um pouquinho, o que está se passando na minha mente agora? Existe algum pensamento? Ou os meus pensamentos só de estar aqui já estão mais leves, mais sutis? Sumiram da minha cabeça. Só de fazer escolha de vir aqui, minha mente já está mais serena. Pode ser que sim, pode ser que não. Não existe certo nem errado. Só observe. Vamos agradecer o nosso corpo também. Também está aqui no agora. Estou sempre presente. O corpo está sempre presente. A mente oscila. O corpo está sempre aqui. Vamos agradecer o nosso corpo também. Gratidão, corpo. Me perdoa se eu te judiei. Se eu fui no teu limite. Se eu te cobrei demais. Gratidão por me levar aos lugares. Por tudo que tu me oferece. Prometo cuidar mais de ti. Prometo ser mais teu amigo, te ouvir mais. Gratidão, corpo. Agora a gente vai abrir os olhos. Vamos soltando, relaxando. E a gente vai abraçar as mãos assim. Ó, a gente vai agora fazer uma automassagem na cabeça, assim, ó. Daqui e vai pinçar lá atrás. Vamos fazer 2, 3. E agora a gente vai deixar a mão aqui atrás. Vai esticar um pouquinho o pescoço. Assim. Vai massagear aqui. Lado. Outro. Agora a gente vai massagear um pouquinho as nossas orelhas. Esfrega a orelha, puxa a orelha. Vamos também, depois de puxar as orelhas, limpar o jardim celestial. O jardim celestial é aqui, no meio da testa, assim, ó. Uma vassourinha, assim, ó. Vindo para fora. Além de tu tirar as rugas de preocupação,
ficar mais bonito, tu também tira o excesso de formas, pensamentos que ficam na nossa cabeça. Nossa intenção é muito poderosa. A gente não usa o poder da intenção. Então, eu vou fazer a massagem com a intenção de soltar as preocupações. E agora também faz um pouco uma massagem no rosto, assim, soltando, ó, todo o estresse do dia. O nosso rosto guarda muita coisa, gente. Nele está tudo. Tensões, medos. Agora a gente vai fechar as mãos em concha nos nossos olhos. Vai dizer para os nossos olhos, descansem um pouquinho. A gente vai imaginar que a gente está nutrindo os nossos olhos, que às vezes são tão estimulados. Temos abrir os olhos, já demos uma relaxadinha. A gente bota aquele sorriso. Tem um sorrisinho, assim, tipo de Mona Lisa, de satisfação. É bom a gente buscar ele de vez em quando dentro da gente. Daqui a pouco a gente olha no espelho e tá assim. A gente olha no espelho, daqui a pouco tu entra no elevador, ou tá dirigindo o carro, tá tranquilo, daqui a pouco tá assim. Tu olha tua cara, quem é essa pessoa aqui? Tá lá completamente transtornado, né? E, e esse poder da suavidade, né? O que eu faço depois que eu me dou conta de algumas coisas? Essas histórias de vida, também dessa ânsia, né, do nosso ego. Todo mundo tem um ego, e o ego quer muitas coisas. É tudo. Já viram? É uma criança numa loja de doce. Quero, 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 quero. Vai no shopping, aquele vestido, aquele tênis, quero, 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 quero. Aí tu vai querendo tudo. Às vezes a gente precisa dar uma acalmada no nosso ego. E eu brinco, às vezes vai numa loja, assim, tem lugares que eu vou assim, fico 30 segundos observando. Ai, que lindo isso. Muito obrigada, tchau. Eu não preciso de tanta coisa. O meu ser não precisa de tanta coisa. É bom ter coisas, mas o cara quer tudo. E nesse querer tudo, a gente acaba caindo nesse que Buda já disse, né? A gente tem os três grandes que estão aqui, que a gente gosta muito. Tem Kuan hoje, tem Buda, tem Lao Tzu, Jesus. Buda disse também, falou muito do desejo, né? Essa ausência de desejo vai te trazer paz. Mas vamos ressignificar para nós hoje. Temos coisas que a gente gostaria, mas quando a gente consegue ser amigo do nosso ser e repousar no ser, não tem nada no mundo que é mais valioso que isso. Conseguir alcançar o ser, para repousar no ser. Às vezes a gente precisa ficar doente para isso, né, gente? E aqui já ficou gravemente doente, sabe? Chega no fio da vida, te dá conta que tu nem participa mais desse mundo. Sou doente, nem trabalho, não participa do mundo. Os doentes não estão dentro do sistema. Está lá no fim da vida, só fica sentado e dançando assim. Ele chegou nesse fio, sabe? Mas a gente não precisa chegar nesse fio para se dar conta disso. A gente pode escolher voluntariamente viver assim. Por quê? O que nos leva para o momento presente? Ação. Eu, aquele esportista radical, pode estar presente, surfando uma onda gigante em Nazaré, em Portugal, no meio de um conflito. Mas está alguma coisa acontecendo, o cachorro atrás de ti, tu está correndo, tu está presente, fica agora, tu nem pensa. Mas como seria escolher estar presente voluntariamente? Não tem nada para fazer assim. Vou praticar a presença. Isso é muito legal. Vou dar uma caminhada na volta da minha quadra. Praticar a presença. Vou passear com meu cachorro na volta da quadra, ver as folhas caindo do outono. E voluntariamente. E para a gente escolher praticar a presença, a gente precisa desenvolver uma pequena habilidade, né? A pequena habilidade de ligar o nosso eu observador. Ó, até cocei minha cabeça. O que é o nosso eu observador? Ligar nossa consciência. Ó, vamos fazer um exercício? Todo mundo observar o que está passando aqui na minha mente agora. O que eu estou pensando? O que estava na minha cabeça nos últimos dias, assim, me atormentando? Pensar. Vamos observar. Não é para julgar,
Não precisa julgar, não precisa analisar, só observar. Só observar. Todo mundo já observou? Sim? A vozinha tá agora ou estava durante a semana? Tá agora um pouquinho? Tá? Alguém quer falar o que tá na cabeça? Não? A minha fala só, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Olha só. Eu tô tentando dar, não tô trabalhando. Mas olha que interessante. Eu me lembro muito de uma fala do Eduardo, eu nem sei quanto tempo faz que eu ouvi isso de ti, da tua experiência lendo um livro embaixo de uma árvore, não me lembro onde é que era, e que tu estavas ali de boa, embaixo daquela árvore, e daqui a pouco as pessoas passavam, começaram a te observar, e aí daqui a pouco tu começou a sentir aquilo, e começou a ficar incomodado. E o que eu estou fazendo aqui? São 13h pouco da tarde. E aí isso eu levei para a vida, assim, porque às vezes tu quer estar ali na presença, e aí tu começa, parece assim, mas está me observando, eu estou 13h30 da tarde, de pé na toalha, ou tomando um chá, ou eu resolvi hoje tirar uma folga e vou na academia 10 da manhã. E aí tu começa assim, ó, a achar que os outros estão te julgando, que o mundo tá aqui e tu não tá, e aí aquela vozinha ali começa. E aí tu quer ficar em presença e Teve duas coisas. Primeiro, eu vou fazer essa coisa do tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. O mantra, gente. Tem que, tem que, tem que. Isso é um implante. É um A gente está ponto de vista. implantada. É um É pensamento. implantado pela implantado. sociedade. A gente tem que também, não é tão bonitinha a coisa também. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. Gente, o que é isso? Como é que a gente está na Terra? Nasceu aqui e vive, tem que, tem que, tem que, tem que. O que ela trouxe está na mente de muitos de nós. Tá na minha, às vezes. E isso, gente, a gente tem que observar, mas como assim tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que? E aí, Que máquina é essa? e o que a gente Para pode... que eu trabalho? Por que eu vivo? E o que a gente tem que começar fazendo? Esse tem que é um pensamento, é só um pensamento. Quando a gente percebe que isso é só um pensamento, Exatamente. tem que, parece que tem uma força externa que está controlando nossas vidas, né? Agora, eu escolho fazer isso, é um pouco mais empoderador. Mas às vezes eu não sei nem o que é o que é. Sim. Porque, não, já fiz tudo. Não, mas tem que fazer alguma coisa que tu não tá lembrando. É isso. Olha, isso aí realmente Enlouquecedor. é o nosso cérebro máquina no mundo de hoje. Enlouquecedor. 95%, se não 98%, as pessoas vivem assim. Ansiedade da produção, né? Exato. Sábado Tem que estar tava produzindo, uma tem que estar. reunião de mulheres e a maioria 50, né? Aí uma delas falou, ai, depois dos 50 eu tô igual a Anitta, não tem que nada. E ela falou uma fala assim, que você não tem que nada. Aí ela só depois de 50 eu me dei conta que eu não tenho que nada. Mas eu acho que os 50 é jovem hoje, né? Então a gente segue essa A maturidade pode estar, por isso que as crianças e as pessoas com mais idades podem estar um pouco livres, mas isso não é regra. Sim, não, até 50 ela só falou que era a maioria ali, mas eu acho que 50 é jovem, né? E eu vejo que 50 também tá no... Dos 18 aos 60, hoje, a chamada Matrix está muito forte. Então, o que a gente pode fazer com tem que? Primeiro, a gente pode identificar que ele é só um pensamento. Tem que é um pensamento. Oi, pensamentinho, eu tô aqui, eu tô te vendo. Eu sou grande, tu és pequeno. O pensamento, nem todo pensamento que a gente tem é verdade. Isso aí é uma revelação. Esse pensamento de tem que. Aí tu despertou a consciência. Valesca, ele é teu? Ele é de outra pessoa? Ele é da sociedade, como a gente está falando aqui? Ele é um pensamento que é socialmente aceito? Né? E por que a gente acha que a gente tem que tanta coisa? Porque socialmente foi muitas das coisas que o mundo construiu e a gente tem que honrar isso, né? Foi a partir da obrigação. Mas a gente hoje está vendo, e está no momento da Terra, que a gente tem um pouco mais de consciência e percepção de ver. Eu escolho trabalhar hoje em dia. Porque eu tempei as minhas crenças, os meus pontos de vista, dos meus pensamentos, que trabalho é sofrido, que trabalho é ruim, que trabalho tira a minha vida, que trabalho é isso, que trabalho é aquilo. E aí, eu vou trabalhar feliz, alegre. Trabalhar, a gente chama, né? Trabalho, alegria remunerada.
remunerada, vou fazer a alegria remunerada do dia. Alegria remunerada chama trabalho hoje. Às vezes a Sabe gente não tá amando o nosso trabalho, né? A gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem essa coisa de amar. Mas quando a gente não entra em guerra com as coisas que estão acontecendo no nosso momento presente, a nossa mente adora brigar e guerrear com o que está acontecendo no momento presente. Porque se ela entra num estado de aceitação também não é essa coisa de permitir que tudo, né, que a gente não tenha poder de mudar as coisas, mas se a gente entra em aceitação, a mente perde o controle, perde poder. E ela quer o quê? Mais poder. Para quê? Para dominar mais a nossa vida, para ir mais e É mais. tipo um parasita no E aí, cérebro. o que a gente começa a fazer para praticar a presença? Um parasita, é isso aí. Parasita na nossa cabeça. E aí, o que a gente começa a fazer? Observar. Primeiro, observei os pensamentos. Depois eu começo a... Ok, mas por quê? Por que tem que? Né? O que é isso? Dá para ser diferente? E se eu começar a programar no meu cérebro, porque nosso cérebro ele pode ser programado. O tem que é programação. Se eu começar a programar no meu cérebro que eu faço alegria remunerada? E se eu começar a programar no meu cérebro que eu estou sempre fazendo o melhor que eu E posso? que o universo está a meu favor. Tu não tem que fazer um esforço brutal. Faço parte da vida. É o modo Scooby-Doo de ser. Scooby-Doo, Dubidu, fazer e ser, fazer e ser. A gente tem que fazer e ser, fazer e ser. O modo da sociedade hoje é Scooby-Doo. Não tem o bi mais. O ser foi excluído. O ser não é tão interessante, gente. Que negócio é esse de ser, cara? E a Não, gente não às tem, vezes... não. Cadê a minha empresa com ser aqui? O que tu quer com ser? Se bem que muitas empresas, Vale do Silício, tu vai ver, eles estão botando lá mindfulness, meditação. Algumas empresas estão vendo. Por quê? Porque os funcionários estão adoecendo de tal maneira que a empresa está ladeira abaixo, com adoecimento mental. E aí a as gente empresas hoje querem tem o selinho. quê? Qual é a epidemia? Tem depressão, ansiedade, mas tem o burnout. E o burnout é quando a gente trabalha dormindo, é quando estoura, né? Exaustão mental de tanto fazer, né? A gente acha que a gente vai ser mais produtivo se a gente fizer sem parar. Só que daqui a pouco tu tá numa cama de hospital, como a Zainezinha fala. Aí para. E aí para, e às vezes leva 3 anos para se recuperar. 4 anos para conseguir voltar, né? A gente sabe, a gente trabalha diariamente aqui com casos assim, né? E às vezes a gente vai no limite, né? A gente vive numa cultura que nos estimula a ir no limite. Aí a gente pergunta, né? Para quê e para quem? Para quê e para quem? Às vezes, né, a gente tem o nosso próprio trabalho, né, a gente pode fazer o nosso próprio ritmo, mas fica naquela cobrança mental, que isso, que aquilo, e aí os pensamentos, as emoções começam a descontrolar, e aí a gente começa... O que é a depressão, a ansiedade, o burnout? São muitas emoções ao mesmo tempo que o nosso corpo não foi capaz de processar e entrou em colapso. Entrou em colapso porque pensamentos e emoções afetam, primeiro, o nosso sistema endócrino, né, os hormônios começam a se desregular, e daqui a pouco começa a afetar os outros Muitas práticas sistemas. como tai chi, yoga, tu começa a fazer práticas para o teu corpo voltar a se restabelecer como um corpo natural, como um ser que consegue, né, ter essa habilidade. Então, pensamento, oi, pensamentinho. Ó, esse é o eu observador ligado. E a gente pode Tem que fazer rir isso da diariamente. nossa mente, nosso ego. Ah, eu tenho o quê? Que medo, parasita, gente. Eu tenho o quê? Hoje eu tô com os pés para cima, vou tomar um mate de manhã. Ah, vou ficar vendo a flor cair. As flores. Só. Tem que. Tu vai ver? Ele pode vir, ele pode vir, tá? Mas assim, eu te vejo. Porque quando tu vê, uma vez visto o jogo, tu não precisa mais jogar o jogo. Só que quando a gente não vê o jogo, a gente acha que é o jogo. A gente está programado, tu acha que tu és aquilo. Tu acha que tu é aquele pensamento obsessivo. Pensamentos obsessivos, compulsivos, viciantes. Quantos pensamentos obsessivos, compulsivos, viciantes a gente tem? E aí, eles vêm atrás da palavra tenho que e preciso. Adoro isso aí. Adoro. Adoro tenho que e o preciso. É um prato Tenho cheio. que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por isso que são palavras que a gente brinca, né? Corta. E o preciso. Gente, a gente pode criar muitas coisas legais no mundo, mas quando a gente entra na energia do preciso, é pesado. Fica pesado. Eu preciso morar em tal lugar para viver o agora. Eu preciso tirar férias para viver o agora. Eu preciso não sei o quê. Não! Às vezes eu preciso acordar uma hora mais cedo e dar uma caminhada no parque. Às vezes eu posso escolher
sei lá, 10 minutos do meu dia, vou meditar 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite. Ai, mas eu não sei meditar. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas, né? Tem conhecimento E disponível. grupos, porque quando a gente está sozinho em ambientes, às vezes a gente é o único que desperta da nossa família. Mas a gente é o único que busca a gente. Da nossa família. A gente é o único buscador daqui a pouco da família. Ninguém mais busca nada. E aí tu é o único. E aí tu tá num ambiente, daqui a pouco, lá no churrasco, todo mundo. Que baita bobagem. E aí daqui a pouco tu, o que eu vou fazer? E aí tu tem que encontrar meio que a tua tribo. E aí, por isso que é essa coisa de encontrar tribo de pessoas que estão, né, buscando essa melhoria de vida, né, com seus desafios, todos nós passamos pelos nossos desafios, mas sim, pô, tô buscando melhorar um pouco mais a cada dia, ficar um pouco mais consciente. Por isso que aí os outros não nos influenciam tanto, como ela disse também, porque a maior escravidão que a gente tem, Osho falou muito, sempre adorei o Osho, né? A maior escravidão que a gente tem é a escravidão da opinião dos outros. O ambiente vai dizer quem eu sou, Eduardo. Eu não posso ser diferente, porque vão me julgar. No meu próprio processo de transformação interna, eu vi que as novas pessoas que eu conhecia, pô, o Eduardo é isso aí. É um cara diferente, que vai se mudando, que escolhe viver o agora, tal. Mas algumas pessoas antigas conhecidas minhas, o que houve? Ele mudou. O que houve com esse cara? O que esse cara tá falando outra língua? Umas pessoas achavam que tá falando outra língua. Né? Ashtimika, coreano, assim, Kawadaka, Ashtimika. Não, eu só estou falando uma linguagem. Anos depois, alguns foram ver, pô, agora entendi o que você estava falando. Nem todos. Mas esse ambiente, as pessoas que querem me ver como um eu do passado. E é um pouco forte isso, mas assim, o meu eu do passado já não existe mais. Tem resquícios dele. Porque o meu eu do presente é o meu que eu escolho ser mais feliz. É uma vibração hertz, nós temos hertz. Talvez meu eu do passado vibrava 80 hertz. Meu eu do presente vibra 200. Às vezes eu posso cair para 80 também. Às vezes estou na bad. Pode bater uma bad. Ninguém está livre de nada. Mas automaticamente eu volto para 200, que é lá que eu habito. E porque a gente começa a fazer ferramentas. Oi, pensamentinho, oi, emoção. Claro, começa a lidar com essas questões. A emoção também, gente. A gente às vezes acha que a emoção ela é muito verdadeira, ela é muito real. A emoção, muitas vezes, ela é criada. Claro que existem as emoções positivas, claro que existem as emoções que são naturais da vida, tristeza, raiva, todo mundo vai ter. Mas existe o que a gente chama de emoção que internaliza e que a gente cria um senso de identificação. E uma emoção é só uma emoção, ela é passageira. Ninguém é o que sente. A emoção faz parte da mente, faz parte dos pensamentos, faz parte das emoções, faz parte, às vezes, reflexo, às vezes, do nosso sistema de crenças, que são as coisas que estão inconscientizadas aqui, né? E às vezes a gente acha que, ai, né, a emoção, sabe quando tem uma crise de raiva? Não é mais tu, é a emoção que está falando. Né? Tu olha assim, como que essa pessoa não agiria assim? Né? E quando a gente começa a perceber que a gente pode observar a emoção, ok, eu tô com raiva. Agora eu tô com raiva, eu tô putz da cara. Mas olha aqui, é só raiva. Entre em permissão, porque às vezes nós somos humanos e às vezes a gente precisa acessar essas emoções. Mas ó, ela passa por mim. Né? Fica um dia, 2 dias, eu não fico um mês com raiva, porque eu tenho essa capacidade de observar. Cada vez demora mais para acontecer e dura menos tempo. Esse é o processo de autoconhecimento. Não é que a gente está livre dos desafios. Vai demorar mais para acontecer e durar menos tempo. Mais para acontecer e dura menos tempo. E aí tu vai trabalhando, até que tu vai diminuindo aquela carga. E o processo de autoconhecimento não é ligar às emoções. Né? A gente entra nos extremos. Não sinto nada. Quando a gente finge que não sente nada, a gente inconscientiza. O nosso corpo fica preso no nosso corpo. Né? Agora, quando a gente está presente com a emoção, quando a gente percebe que, opa, mas peraí, Fabiana está aqui, a emoção está aqui. É a raiva, o ressentimento que eu senti, ok, tá aqui. Né? A gente brinca que, às vezes, quando a gente está com uma emoção, tem uma ferramenta do Thich Nhat Hanh, que é o professor do Mindfulness, né, que ele compartilha muito, que eu adoro, que ele brinca que quando ele está com uma emoção, né, ele traz uma ferramenta e quando ele está com uma emoção muito forte, ele coloca ela numa coleira invisível e sai para passear, como se fosse passear com um cachorro. Tem um outro exercício que ele faz de pegar a emoção no colo e dizer, como se fosse um bebê, a emoçãozinha, eu estou aqui, eu estou te vendo. Né? Quando tiver, e quando a gente entra em permissão, quando tiver cumprido o seu papel, pode ir embora. A gente não se apega mais, a gente não se torna mais.
E aí os aspectos emocionais, eles não ficam mais tão relacionados a nós. A gente não fica tendo que reagir com raiva quando alguém fala alguma coisa. Se eu quiser, posso, mas se eu quiser, não preciso. Porque a minha reação não diz mais quem eu sou. Porque eu sou além, né? Eu consigo reconhecer que o meu ser está além dos pensamentos, das emoções e das reações que eu tenho. E tu tá livre muito da programação do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o carro buzinando, o cara atrás de ti, 5 segundos. Aqui na frente eu parei agora, eu cheguei na escola mais cedo, 5 segundos, a pessoa não aguenta. Porque a gente está tão programado, isso é um inconsciente coletivo. São várias pessoas programadas numa mesma programação. E aí o consciente, ele é individual, ele não é coletivo. Se tu fica consciente, tu é um ser individual. A única coisa do livre-arbítrio que a gente tem quando a gente se torna consciente é individual. O inconsciente é coletivo. Hoje os haters, aqueles pensamentos todos que a gente vê assim, um traz uma coisa ruim, já viram? Um faz um comentário ruim. Ah lá, pô, a Mariana gostou? Ah, eu tô tomando um mate aqui na beira do lago. Mas alguém falou, mas beira do lago é ruim. Aí já começa todo mundo, se identifica. Aí também vou dar um hate, pode sim. Vou destilar um veneninho também. Porque as pessoas estão com esses venenos. E quem cria as notícias do mundo, gente, são pessoas inconscientes. A maioria. Claro que hoje nós temos novas mídias e novas consciências, mas a maioria do que a gente vê aí, a grande massa, é criado por tudo isso. E o que a gente quer trazer para vocês também hoje aqui é viver o agora quando pode estar doente, processo de cura, porque a cura ela desce de cima para baixo e de dentro para fora. A gente pode estar no processo enfermo, pode te auxiliar na cura viver o agora. Parentalidade consciente, novos relacionamentos. Cara, é muito bom tu criar novos vínculos, relacionamentos, ou melhorar os antigos. Porque tu tem círculos íntimos de pessoas legais. Gente, uma amiga nossa foi no Tibete, subiu a montanha, uns mestres lá, perguntou qual é a coisa mais importante da vida. E aí, achou que ia dizer compaixão, amor ao próximo. Eu vi uma palavra assim, é quem tu tem perto de ti. Se tu tem pessoas que te apoiam, tuas amigas, vai lá, tu consegue, tô do teu lado. É só elevação. Se tu tem alguém que te aponta o dedo todo dia, relacionamentos tóxicos, é difícil. Outra também, né? Quando a gente fala dessa parentalidade consciente, o agora na saúde, o agora no trabalho, de trabalhar e conseguir estar presente no trabalho, não estar absorto. Trabalho para muitas pessoas é um fardo. Sextou, todo mundo está sextou. Não vejo a hora de sexta, porque ninguém aguenta aquilo. Imagina tão inconsciente. E a gente faz um convite para todo mundo, né? Que a gente, aqui na Escola do Ser, a gente pratica Viver o Agora. A gente tem um curso que a gente vai lançar de novo, é uma turma única esse ano. A gente dá a primeira turma que teve na Escola do Ser, que é a Arte está agora, que a gente pratica em grupo ferramentas, habilidades para estar mais em presença. Então, praticar, estar em grupo, estar com ferramentas. Hoje, assim, vem alguém, hoje eu passei por essa situação. Hoje alguém me xingou no trânsito. Hoje alguém me xinga no trânsito? Eu deixo passar. O cara me xingou, foi na feira esses dias ali, acho que era um Uber, o cara assim, lançou todo o ódio dele, o veneno dele, o lixo dele no fim do dia em mim. Tu tá errado, Magrão. Ele disse para mim, tu tá certo. Não dei o jogo para ele. Eu tenho ferramentas. A energia dele vem como fogo, eu viro água. Eu desmancho as energias. Então ele ganhou o jogo, ele não sabia o que fazer. Eu desfiz a programação do inconsciente dele. Ele está programado, ele achou que eu ia reagir. Quem está errado é tu. E aí você fica ali, né? Como o mundo fica. Polaridades. Mas assim, ó, tá certo. E o cara ganhou o jogo e fluiu. Tu prefere ter razão ou ser feliz? Chega uma hora da vida que ficar brigando com as pessoas não nos leva a tantos lugares. E é uma escolha. Escolha chegar com um lixo emocional dentro de casa, vai encontrar a Fabiana depois da feira, irritado, largando aquele lixo do que o cara me largou. Não, ele pode passar. Então, a gente começa a ter essa energia. A gente sabe que alta vibração, está bem contigo mesmo, cria um campo de cura. Cria um campo de bem-estar, cria um campo de saúde, cria um campo onde as coisas não são tão difíceis, não são tão sofridas, né? Então, eu escolho estar na maior parte do tempo nesse campo. Nem sempre é possível, às vezes a gente cai, às vezes a gente tem que ajustar algumas coisas, mas isso é uma escolha que a gente pode fazer. Uma escolha de ser gentil com nós mesmos, né? Porque quando a gente não reage, ou quando a gente não cultiva emoções tão
fortes, assim, no sentido de raiva, ira, fúria, ódio, medo. Quando a gente não cultiva essas emoções, a gente vai ficando mais sutil, a gente vai ficando mais em flow, a gente vai vivendo, como a gente falava com a Inês essa semana, mais na quinta dimensão. E às vezes a gente chega em alguns lugares e diz, opa, mas o que tá acontecendo? A gente só percebe que a gente está vivendo no flow e numa boa vibração quando a gente chega, às vezes, nos lugares mais densos. Ou Embrutecido, quando a assim. gente anda com pessoas que às vezes estão na raiva, na ira, na fúria, no ódio, naquele lugar. E aí a gente diz, nossa, eu nem tinha reparado que eu estou vivendo ali, né? Que eu tô tão bem. Por isso que nós vamos fazer uma prática já, né, para a gente se encaminhando para o final. Quem está aqui vai ter uma confraternizaçãozinha depois, vamos comer uma coisinha, vamos conversar, conheça uma nova pessoa, converse sobre alguma coisa, que eu acho das coisas mais importantes, gente. Caímos depois da pandemia no modo Goblin, que nos separou de todos. Mora num condomínio, apartamento, não conhece nem vizinho, não fala com ninguém, gente. O mundo tá assim. Antigamente você sentava, trocava conversa, né? Estava de cadeira, aquele papo final de tarde com o vizinho na esquina. Eu acho isso saudável. Porque a gente tornou tal nível de bolhas, bolhas, e a bolha é super valorizada. Hoje a bolha é valorizada, nós estamos distorcidos. Mas nessa auge dessa autonomia, que não chamo de individualidade, de independência, autonomia tu viver sozinho, modo Goblin. E aí tu vive sozinho, afastado de todo mundo, não conversa mais com ninguém. Eu hoje valorizo muito encontrar as pessoas, conversar. Isso é uma coisa humana que está sendo perdida. E os preços e os custos disso são altos. Porque tu não tem tempo para ninguém, quer ir para tua casa o mais rápido possível, mexer o celular e ver a tua série. E não falar com ninguém no mínimo de tempo E possível. aí a gente acha que isso é prazer. E aí aí tu chegou lá. Cheguei aonde? Sozinho? E isso é prazer, só que é uma falsa dopamina que daqui a pouco está super estimulando nossa mente e a gente está desequilibrando nosso sistema em vez de equilibrar, né? E uma as necessidades, né, do ser, o ser tem necessidades. Conexão olho no olho é uma necessidade. Se a gente olhar estudos lá, né, recentes que estão saindo sobre cura do trauma, um dos aspectos da cura do trauma é o olho no olho. É reunião de pessoas. Sentar, Criar conversar. ambientes saudáveis onde a gente se sinta seguro, né, protegido, quando a gente sinta que, opa, aqui ninguém tá me julgando, aqui ninguém tá lutando contra mim, né? Competir. Competindo. Não, tu vai ver, guria. Eu vou. Sou melhor que tu. Melhor que tu, cara. Eduardo, desculpa ter que ir embora agora, mas só para as ferramentas que vocês estão dando para quem vai estudar é muito importante. Eu acho que complementar para as pessoas que querem usar as ferramentas que vocês estão dando, foi quando eu me senti também. O pensamento vem e controla. O pensamento é pequenininho e controla. Então a gente tem que saber, tem que se dar conta que a gente não é o que acha que é. Então, assim, eu acho que o Roberto é esse corpo, mas e se o Roberto sofre um acidente, perde duas pernas, deixa de ser Roberto? Não, continua sendo Roberto. E se eu tenho um problema no coração e pego o coração de outra pessoa, um transplante, deixa de ser Roberto? Não, continua sendo Roberto. Você continua. Se eu bato a cabeça e tenho amnésia, esqueci toda a minha vida, eu deixo de ser eu? Não. Então, alguma coisa a mais do que a gente foi ensinado a dizer que isso sou eu, lá no fundo tem uma coisa muito maior, que é o eu interior. E essas ferramentas que vocês dão para todo mundo aqui são super importantes. Parabéns e tomara que todo mundo aproveite que vocês estão passando para essa comunidade. Parabéns. Gratidão. Não tem problema, não tem problema. Nós estamos finalizando 5 minutos, mas obrigado pela presença. Meu irmão, Roberto, irmão, entendeu? Estamos conectados, gente. Aproveita. Parabéns. Gratidão. Valeu. Então, gente, nós estamos finalizando, tem mais 5 minutinhos. Mas aí, a gente vai fazer uma praticazinha só para finalizar também. Fica o convite, vou fazer o convite para todo mundo que está aqui, que a gente tem uma aula uma vez por semana, de 1h30, do curso Arte Dando Agora. Quarta-feira, das 6h30 às 8h, a gente vai praticar. Vai ter vários modos, a gente vai indo, vai estudando, vai praticando, para a gente poder treinar essa habilidade juntos. Então, fica o convite para todo mundo, né? Quem quiser falar com a Lige no final, o curso está um valor acessível, né? Nós temos vários cursos na Escola do Ser, damos cursos de formações internacionais, né? De várias questões. Esse curso é muito assim, ó. Os relatos que a gente já recebeu desse curso são reveladores. As pessoas começaram a enxergar coisas que não viam mais, começaram a voltar a viver, gente. E olha, sabe que
depressão, muito remédio, muita coisa que tem aí no mundo hoje, dá para tu te regular. Tem momentos que tá desregulado, vai para medicação. Mas tu tem esse conhecimento, tu não cai tanto. Olha, eu conheço cada pessoa que eu digo assim, que tá lá escangalhada, se tivesse esse conhecimento, não estaria tanto nessa dependência, né? Não estaria tanto porque ela vai se conhecer. E tu te conhecer, tu não vai te destruir, tu vai te construir. Porque a gente, se não se conhece, a gente se destrói. E a nossa mente pode nos levar para frente, pode também nos matar. Ela tem o poder de destruir a nossa vida no fundo do poço. Então, a gente vai ter as quartas-feiras, 1h30, Presencial. né? Presencial. Quem está aqui hoje tem um bônus especial, se inscrever também online, né? Quem está aqui vai ser presencial, online também, vai ter um bônus, né? Para a gente facilitar essa participação aí e para a gente estar junto praticando autoconhecimento. Eu acho que sim. É um momento de a gente estar se conectando, evoluindo a consciência, juntos, para ir ancorar, como a Fabiana falou, a quinta dimensão. Estamos juntos na quinta dimensão. Não estamos sozinhos, não estou sozinho na quinta, na volta que todo mundo está na quarta. Vamos trazer consciência para as pessoas poderem acessar. Mas eu posso ser esse vórtice, essa consciência. Né? Então fica o convite aí. São 7 semanas, né? São 7 semanas onde a gente pratica a presença. Nas primeiras aulas a gente entende um pouco da mente, pensamentos, sentimentos, emoções, como ir além. Como descobrir quem a gente é além da mente, como o Roberto falou, né? A gente acha às vezes que a gente é coisas que a gente não é. A gente se identifica com coisas que são passageiras. A gente se identifica com a nossa história de vida às vezes. E a história de vida, ela faz parte da nossa história, sim. Mas a gente é sempre novo no aqui e no agora. A gente sempre pode fazer escolhas diferentes e criar uma nova história a cada momento. E quando a gente começa a acessar o poder da presença, o poder do agora, a gente começa a criar uma nova vida. A criar um novo eu. A reconhecer e perceber quem a gente é, para além de todas as identificações. Né? Então, a gente fala sobre mente, pensamentos, emoções, apostila, vai ter várias... crenças, a gente fala sobre situação de vida, a gente fala sobre as virtudes que a gente pratica e ajuda a conectar mais com a presença, com o agora. A gente fala sobre os portais do agora, né? Esses dias eu estava atendendo uma adolescente que está com depressão, né? Muito forte, muito tempo tomando remédio. E esses adolescentes são muito sensíveis, eles são diferentes, o mundo não está entendendo muito bem os adolescentes, né, de agora. E ela me disse uma coisa assim, o mundo está contra mim. É tudo contra mim. Isso é um pensamento. Isso não é verdade. Aí eu comecei a desconstruir esse pensamento com ela, desconstruir, e ela me disse que não ia mais para a natureza, que só ficava dentro do quarto. E aí, quando a gente fica só dentro do quarto, a gente perde a conexão com a vida, realmente as emoções elas crescem ainda mais. Então, a gente fala dos portais do agora, que é a natureza, que é o silêncio, e como usar esses portais, né? O espaço, Corpo o de corpo, dor, situações de vida. né? Para acessar esse espaço e dizer, opa, é possível, tem como, né? Dá para ir além. Eu acredito que uma pessoa, as faculdades, doutorados, não importa o que seja, assim, não adianta muito no nosso nível de ser. Nível No externo. nível externo. Interno é diferente. Interno. Para a tua profissão, assim, mas para tu te conhecer, parece que não alcança às vezes. E qualquer pessoa teve um vislumbre de viver o agora, está mais consciente, está. Eu acho que ela faz de tudo para estar nesse lugar. Talvez foi o que eu fiz na minha vida. Né? Me dei conta que, cara, dá para viver mais leve, dá para viver sem um fardo grande. O que eu vou fazer para estar nesse lugar? Vou remover essas montanhas que tem aqui e vou construir uma nova ponte. Porque é ali que eu quero habitar. Eu quero habitar nesse lugar. Um lugar de alta vibração. E Que eu posso fazer movimentos para E lá. todos os nossos cursos, eles são focados em compartilhar ferramentas para que a gente consiga se autorregular. Só que por que a gente faz 7 semanas? Porque quando a gente está em grupo, a egrégora tem um poder, tem uma força, que nos ajuda a entrar nesse espaço. Essas aulas, elas também têm teoria e tem práticas, né? Meditação, às vezes, meu Deus, meditação, como assim? A meditação é mais simples do que a gente imagina. E a gente acredita muito, Eduardo, que a gente pode fazer da nossa vida um estado de meditação. E não precisa ser só... Eu quero uma praticazinha breve com todo mundo, que feche os olhos. Para a gente finalizar esse encontro de hoje.
Respira. Eu quero que tu pergunte dentro da tua consciência, tá? Cada um está dentro da sua mente. Estou a salvo aqui? Estou seguro aqui onde eu estou? Dá uma relaxadinha na cadeira. Estou seguro aqui? Te sente seguro? Tu está seguro? Salvo? Não tem nada agora que vai te atormentar. Agora eu quero que tu respire e sinta o aroma do ambiente. Por mais que tu ache, não estou sentindo, mas sente o ar. Agora eu quero que tu pegue 3 elementos dentro da tua mente pelo qual tu é grato no dia de hoje. 3 coisas que tu é grato. Agora eu quero que tu reconheça o quão longe tu já chegou. Fala para dentro da tua mente. Quão longe eu já cheguei. Nossa, tô aqui agora. 7 de maio de 2025. Quão longe eu já cheguei. Agora eu quero que tu faça uma escolha. Só escolher. Escolha alegria, paz, saúde. Só escolher. E um sonho para os próximos dias. Que sonho tu gostaria de ter? O que tu gostaria de... Tu pode sonhar. Não tem limite o sonho. E te visualiza um pouco nesse sonho. Olhos fechados. Gratidão pela terra debaixo dos nossos pés, pelo ar nos nossos pulmões. Gratidão por acordarmos, estarmos acordando. Depois de um longo sono. Obrigado por me conhecer, por escolher fazer um movimento de vir até aqui hoje, de estar conectado. Obrigado a tudo que eu fui, tudo que eu sou, a tudo que estou me tornando. E tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Que a gente possa sempre nos reconhecer, além de todos os desafios da vida. Enquanto ela passa, a gente vive, a gente é grato. Perdão e gratidão a todo mundo que cruzou nossos caminhos na vida. Perdão a essas pessoas. Me liberto de vocês e volto da gratidão. Perdoo a mim mesmo. Coloca a mão no teu coração. Só te pergunta, como eu estou me sentindo agora? Só observa. Esteja em permissão. Gratidão pela presença desse Gratidão pela dia. presença. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Agradecer muito a Inezinha também, que é a proprietária do espaço, né? Que a gente tá aqui, né? A Lígia, que está nos também. ajudando. Nós fizemos aí uma pequena reforma, né? Tem esses 2 meses. E a gente queria comemorar. Teve estresse, teve tudo. Isso é a vida. E a gente está aqui hoje num dia de comemoração mesmo, né? De agradecimento muito à vida, né? A todos esses presentes, que o universo é muito maravilhoso. E é isso, né, Eduardo? Fica o convite sempre para as nossas atividades, né? Quem quiser participar do curso, fale com a Liz ali também. A gente vai estar apoiando hoje aí. A gente vai
passar um tempo juntos aí, né? Mais tempo conectados, dá vontade de ficar mais. E também podemos confraternizar agora, dar uma conversada aí, eu acho que vai ser interessante, né? Então, muito obrigado, gente. Obrigada pela presença. Gratidão. Gratidão, gente, que tá aqui. Gratidão, Natiele, Michele, Nath, Lene, Lu, Célia, Lu, Célia, Vivi, Vitória, Vitória. Angelita, Gratidão pela Lili. presença. Gratidão pela presença. Estamos juntos, Silene. Obrigadão por tudo, estava muito bom, como sempre. Gratidão, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Hã? Vou desligar. Desligado. Vou desligar aqui.